Nós vamos abrir nossas Bíblias no Evangelho de Mateus, capítulo 7. Eu vou ler 2 versículos, e são 2 versículos que todo aquele que diz, eu sou crente, eu aceitei Jesus, ele conhece. E nós queremos abordar um assunto, um tema importante dentro desses 2 versículos. Mateus 7, 13 e 14. Diz assim: entrai pela porta estreita, pois larga é a porta e amplo o caminho que levam à perdição, e muitos são os que entram por esse caminho. Porque estreita é a porta e difícil o caminho que conduz à vida, apenas uns poucos alguns poucos encontram esse caminho. Amém? Pai querido, fala conosco, Senhor, nesta manhã. Fala através da Tua palavra, Senhor. Nós não estamos aqui com o pretexto de sermos bons, trazer uma palavra bonita, mas nós estamos aqui para ouvir o Senhor falar conosco. Seja a palavra que for, se vem do Senhor, é bênção para a nossa vida. Fala a cada um, que ninguém fique fora, Senhor, dessa palavra. Que os nossos irmãos que estão na área externa aqui atrás, sintam-se também recompensados, abrangidos por essa palavra. Que eles encontrem, todos nós encontremos nesta manhã, refrigério para a nossa alma e assumamos cada dia mais um compromisso contigo, em nome de Jesus. Amém? Amém. Amém. O tema dessa manhã, nós demos o título de Caminho Difícil. Caminho difícil. Eu queria compartilhar com os irmãos por que esse caminho é difícil. O próprio versículo já está dizendo que ele é um caminho que as pessoas, não com essas palavras, que as pessoas se encontram ou se perdem. Mas antes que entremos nesse caminho, nós temos uma porta de entrada e temos a porta de saída para o alvo. Todos nós que estamos caminhando com Cristo, nós estamos caminhando com certeza na esperança de estarmos com Ele um dia, para vivermos não um dia, mas eternamente. Amém? Isso tudo começou com a queda do homem. E quando Adão caiu, que ele pecou, ou seja, que ele foi afastado, foi quebrada aquela comunhão, imediatamente o Senhor já tinha um plano de restaurar, não só ele, mas todos os que viessem a partir dele. E ele providenciou Jesus. Por isso que Jesus dizia assim, eu sou o caminho. Prestem atenção nisso, que ele não é um caminho. Por que eu digo isso? Porque nós acostumamos a ouvir, e alguns falam, todos os caminhos levam a Deus. Vai nessa. Você pode embarcar, escrito lá, esse caminho te leva a Deus, mas você vai ver que ele não te leva a Deus. Só um caminho te leva a Deus, Jesus. E lá no início, quando a igreja foi formada, e logo depois os apóstolos e os discípulos, os crentes, começaram a trabalhar, eles eram conhecidos como cristãos, mas eles também foram conhecidos numa época por os do caminho. Aqueles ali são os do caminho. Então, quando ele olhava, as pessoas olhavam para, vamos imaginar, para um de nós, olhava para a Valentina, ele disse assim, a Valentina é do caminho. Ele está dizendo, ela é adepta ao caminho. Ela está no caminho. Quando ele olhava para qualquer um de nós, ou se fosse hoje, olhasse para um de nós, Renato, que daqui a pouco vai mergulhar na água fria ali, amém ou não amém? As pessoas vão dizer assim, quem é aquele Renato? Era aquele lá? Não, esse Renato é o do caminho. E qual foi o propósito de Deus com isso? Preparar um Salvador. E eu queria demonstrar para os irmãos sobre o caminho que vai levar ou o caminho que não vai levar. O caminho é o mesmo. Todos vão passar por esse caminho. Quando nós
entramos por uma porta, e eu quero deixar aqui assim, mais ou menos convencionado, que quando nós aceitamos Jesus como Senhor e Salvador, nós estamos entrando pela porta, né? Jesus diz, lá em João capítulo 10, versículo 9, você pode conferir aí rapidinho, ele diz sobre a porta, né? Ele diz assim, ó, eu sou a porta, qualquer pessoa que entrar por mim será salva, entrará e sairá e encontrará pastagem. Os comentaristas que analisam a Bíblia no original, ele diz que, ele está dizendo aqui na língua de Jesus, a língua que Jesus falava, que era o aramaico, ele está dizendo assim, você encontrará proteção, você encontrará apoio. Mas o que eu quero falar desse caminho é sobre a nossa vida nesse caminho. Quando eu entro pela porta, eu muitas vezes não sei o que está atrás da porta. Por exemplo, quantos irmãos aqui já passaram dessa porta ou daquela ali? Quantos irmãos aqui fazem assim como, não passaram da porta? Não passaram. Alguns não passaram, faz assim com a mão. Irmãos, vocês estão perdendo, você não sabe o que tem do lado da porta. Quando nós entramos ali, nós entramos, antes de entrarmos, nós imaginamos, por exemplo, aquela hora está dizendo assim, ó, sala de oração. E você entra imaginando uma sala de oração, e de repente você chega lá e acha uma sala de oração um pouco diferente. Você pode se dar bem na sala de oração, mas ali tem mais coisas, tem banheiro, tem a sala de som aqui, mas antes de você entrar, você desconhece. Depois que você entra, você tem o primeiro contato. E esse primeiro contato muitas vezes nos engana. Muitas vezes nós estamos entrando, passando por essa porta com uma expectativa muito acima daquilo que realmente será. Ou então, uma expectativa muito abaixo. Nós poderíamos ter muito mais. E não recebemos porque não deixamos fluir em nós. E quando entramos, começamos a caminhar nesse caminho, e depois, quando chegar o dia que Jesus virá buscar, nós vamos sair desse caminho e estarmos já alcançando o alvo. Eu não quero falar nem da porta e nem do alvo, mas eu quero falar do caminho nesta manhã. É um caminho que precisa ser raciocinado. Quando você entra, você precisa saber o que te espera. Eu quero te dizer, é no caminho que você será preparado até Jesus voltar para estar com Ele. É no caminho que você terá grandes experiências. É no caminho que você terá experiências positivas. É no caminho que você terá experiências negativas também. Com você, não com Deus. Eu diria que a porta é uma decisão racional e imediata. Eu quero ali, eu vou entrar. Mas depois que você entra, muitas vezes, existem portas que você entra que você não pode sair mais. Não vou falar sobre elas hoje, mas vamos falar sobre o caminho. E aqui está o segredo. Toda a nossa vida passará ou será completada no caminho. Já pararam para pensar nisso? Quando você não estiver mais aqui, que você morreu ou você dormiu, né, que a gente chama dormiu, vai ressuscitar, você já não está mais caminhando. Já pararam para pensar nisso? Mas enquanto você tiver vida, desde que você entra e passa por essa porta, você passa pela porta que é Jesus, você vai encontrar muitas coisas que você precisa ter na sua vida espiritual. Aqui, então, nós passaremos a maior parte da nossa vida. Aqueles que aceitaram Jesus com 50 anos de idade, se ele viver 80, ele vai passar 30 anos. Mas aquele que nasce num lar cristão, e ele começa já ali, ensinado pelos seus pais, e vai trabalhando aquilo na vida dele, ele vai passar 70, 80, 90, não sei. Ontem eu conheci uma senhora, 91 anos, lúcida, estava numa festa, toda bonita, garbosa, 91 anos. Eu falei, ô Senhor, deixa eu chegar lá, mas também assim, bonito, tá? Bonito não como ela, bonito como eu sou. Então o caminho, eu diria que é a parte mais importante desse chamado
que você tem e dessa decisão que você tem de encontrar com Jesus e estar a serviço dele. Aqui no caminho nós seremos, por exemplo, exemplos, nós seremos influenciadores e seremos influenciados. Seremos influenciados porque é no caminho que seremos discipulados. Então nós precisamos receber essa influência boa, mas também nós seremos exemplo. Cada um de nós, exemplo. E muitas coisas do que fizermos neste caminho, nós vamos aborrecer ao Deus do caminho. E outras nós vamos alegrar, o Senhor vai rir conosco. O Lucas falou aqui sobre as crianças, domingo passado, falando, imagino se o Lucas ficou assim, você imagina Jesus. Eu acho que os anjos vieram conversar com ele naquela hora lá, Senhor, nós estamos com um plano aqui de fazer uma adoração, para. Tem criança falando comigo lá na Shalom. Não é assim, tá, irmãos? Que ele tem um ouvido que ele ouve tudo ao mesmo tempo. Eu estou só na minha licença poética aqui, né? E eu imagino, irmãos, eu imagino. O salmista fala que o Senhor, quando ele clamou por socorro, se inclinou para ele. Vocês já imaginaram o que é uma pessoa se inclinar? Não é? Então, neste caminho, nós devemos ser esse exemplo em que as pessoas olhem para nós e dizem assim, esse é do caminho. Há muitos anos atrás, eu não sei se você é cristão há muitos anos, mas nós éramos chamados de Bíblia. Eu lembro que a minha esposa, quando o irmão dela falou assim, vou te apresentar um camarada que é fantástico. Ele falou pouco, né? Ele falou, o cara é bonito, o cara é sensacional, alegre do jeito que você quer. E ela disse assim, aonde você conheceu ele? Lá no acampamento da igreja. Ela disse, Deus me livre de namorar um Bíblia. Nós éramos, há 50, 60 anos atrás, éramos chamados de Bíblia. Fulano é Bíblia. Porque nós éramos identificados no caminho como aqueles que não só andavam com a Bíblia, mas falavam da Bíblia. Porque o fato de você andar com a Bíblia debaixo do braço, ela pode até ter um negócio ali, já vi bandido, né, fez um buraco assim dentro da Bíblia, botou uma arma, fechou a Bíblia, e tinha uma arma dentro da Bíblia. E o cara olha ali, não é só isso. Andar com a Bíblia é levar a espada que ataca o inimigo, que defende a palavra de Deus, que defende a sua fé. Você decide no caminho o que você quer que aconteça na sua vida. Domingo passado, nós pregamos aqui uma mensagem sobre quem você vai escolher para viver com você na eternidade. Quem será a sua companhia eterna? E alguns irmãos devem estar pensando até hoje, quem que eu vou escolher? Mas se você assistiu a pregação toda, e está gravado, você pode pegar lá, eu não sei, vou escolher o Licínio, vou escolher a Neuza, a Lucinda, vou escolher a Márcia. Não é isso não. Quem é a sua companhia espiritual? E nós falamos de céu e de inferno. Nós falamos de vida eterna, de morte eterna. Então, se você escolhe estar num ambiente onde reina a paz, você estará no céu. Mas se você escolhe um ambiente onde é impossível haver a comunhão, onde as pessoas vão viver isoladas, a Bíblia diz, você está escolhendo o inferno. Mas como é que você escolhe isso? Eu creio que ninguém ousaria dizer, eu escolho o inferno, eu escolho o céu. O que você quer, o céu ou o inferno? 100% ia dizer, eu quero o céu, a não ser o próprio diabo, né? Mas ele diz, eu quero o céu. Mas não é disso que nós tratamos, nós estamos falando do caminho. Nós estamos falando das coisas que você vai decidir na sua vida, você vai definir quem estará com você ou com quem você estará. Aprendizados no caminho. Quando você entra pela porta, de repente, o nosso líder de som disse assim, você quer trabalhar na técnica do som? Eu quero. Então, entre por aquela porta. E você entra. Quando você chega ali, dá de cara com um monte de aparelho ali, tem gente lá agora gravando essa mensagem, aí você disse, mas não, isso aí, não,
não é. Não, mas aí o Beto fala, mas eu vou te ensinar, porque todos que estão hoje trabalhando nessa área, nenhum deles sabia absolutamente nada, a não ser o Beto, que já veio formado com isso, e está ensinando as pessoas. Então, no caminho que nós vamos andar, é um lugar de aprendizado. Mas aprender o quê? Aprender a palavra de Deus? Não, aprender a viver a palavra de Deus. Porque muitas pessoas conhecem a palavra de Deus de capa a capa, teoricamente, mas se não aplica, você não conhece. Não é isso que Jesus deseja de nós. É no caminho que você vai aprender a ter compromissos com Deus. E compromissos aqui, irmãos, nós não estamos falando assim, irmão, você não veio, você não vai, você tem compromisso, não tem compromisso. Não, é você ter compromisso com a sua fé. Quando você decidiu, e normalmente, quando se aceita Jesus, nós oferecemos Jesus para a pessoa diz, eu aceito, você aceita Jesus como seu único, suficiente e exclusivo Salvador? E você então tem que se agarrar, é no caminho que você vai entender, me valha meu não sei quem, não, eu assumi um compromisso com Ele é o meu Salvador. É no caminho que você vai aprender a depender de Jesus, é um aprendizado. E como é que você vai aprender a depender de Jesus? Diante de circunstâncias muito ruins, dificuldades. Quando você não tem uma saída, não tem uma palavra para aquilo que você está sofrendo, você precisa exercitar isso na sua vida. E é no caminho que você aprende isso. Quando Jesus disse assim, no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo, eu traduziria, e ele quer dizer, no caminho vocês terão aflições, mas tenham bom ânimo, eu sou o vencedor, e eu sou o próprio caminho. Poucos permanecerão no caminho, aqui diz o versículo. Por quê? Porque jamais foram dele, realmente. Jamais se identificaram com ele, realmente. Eles não suportam por exemplo, negar-se a si mesmo. Isso é uma grande dificuldade. A outra, eles não suportam os apelos de uma sociedade materialista. E se há alguém que sabe adoçar a boca e fazer crescer em nós o prazer por algumas coisas, é a sociedade materialista. Como o mundo sabe oferecer coisas que cativam, que fascinam o nosso corpo, a nossa alma, mas é no caminho que nós vamos aprender, olha o aprendizado de novo aí, a abrir mão de algumas coisas para não perder Jesus. E eu não estou dizendo nem de longe que você não deva, já pregamos isso aqui também, você volta lá nas mensagens no YouTube que você vai achar essa mensagem também. Nós não estamos dizendo que as pessoas que seguem a Jesus e servem a Jesus, elas não devem gostar, por exemplo, de um almoço com picanha. O que é isso, irmão? Aquela gordurinha em volta assim, hein? Pode não, né, Licínio? Agora não pode. Não, coração não dá. Deixa para mim então, Licínio. Torresmo na canjiquinha. Não dá. Ei, Jesus. Ô, Pai do céu. Mas é muito bom, não é bom? Você não pode comer toda hora. Já parei, tá, irmão? Mas é que eu ainda estou na metade do caminho. As coisas boas, irmãos, uma praia com água morna, fria não dá para entrar, mas aquela águazinha gostosa do Nordeste, hein? Aí você faz assim, quando você faz assim, o garçom já entendeu, já vem lá, camarão, senhor? Uau! É legal, isso não é pecado não, irmãos. Você ia a um passeio, um parque, fazer uma viagem com a sua família, uhul! São coisas que nos são oferecidas. O que eu estou te dizendo, você não pode colocar isso em primeiro lugar. Você não pode colocar isso nem em pé de igualdade do nosso Senhor. Você precisa saber discernir, não. O que estão me oferecendo é muito legal, é uma proposta de salário muito boa, é uma casa muito boa, mas isso é suborno, isso é corrupção. Essa pessoa que está me oferecendo isso está querendo me tirar do caminho. E muitas pessoas saem do caminho por aceitarem propostas que pensam
que o caminho está dando. Deixa eu ver se eu consigo repetir essa veio agora. Muitas pessoas, me ajudem, irmãos, o que eu falei? Muitas pessoas saem do caminho por aceitarem propostas que elas pensam que o caminho está dando. O caminho, está dizendo aqui, ó. Estreita é a porta e difícil o caminho que conduz à vida. Apenas uns poucos encontram esse caminho. Encontrar o caminho é encontrar Jesus no caminho. É você ter experiências que mesmo em lutas, em dissabores, em situações adversas, irmãos, você entender que em tudo tem um propósito. Ontem à noite, eu lembrei há quantos anos eu não tomava banho de caneco, né? Que coisa boa, né? Que coisa boa. Mas melhor ainda é quando o irmão lá de onde eu moro chegou e disse: a água já está... Aleluia, já chegou a água. Amém. Que coisa boa, irmãos. É quando nós temos experiências que nos conduzem a um patamar mais elevado. Isso você só encontra no caminho. É no caminho que você aprende a ser grande e deixa de ser criança. É no caminho. Apóstolo Paulo disse: eu estou tentando dar há muito tempo para vocês uma comida consistente e vocês só querem leite. O que significa isso? Vocês não querem ter trabalho. Você já mastigou leite? Já cortou leite com a faca? Não, só bota assim na boca. Tem uns que botam canudo, fica lá vendo televisão e fala... Tá só bebendo leite. Mas a carne tem que cortar, as coisas têm que separar. E o que significa consistente? É confronto. É no caminho que você será confrontado. É no caminho que você vai encontrar alguém e dizer assim: fala dessa sua fé. Eu não conheço esse Deus. Isso que você está falando é balela. Isso que você está falando é mentira. Como é que você pode falar isso? Aí você pega, se você não sabe, você pega o versículo do Paulo. Eu sei em quem tenho crido. Estou certo que Ele é poderoso para guardar o meu tesouro até o dia final. Onde se aprende isso? Na porta? No caminho. É no caminho que você aprende que Jesus te ouve e que você fala com Ele, Ele fala contigo. É no caminho. Não, pastor, é lá no alvo. Não, lá no alvo vai ser maravilhoso. Você já está lá, um outro corpo glorioso, vai ser... Você imagina o que vai ser lá, um negócio fantástico. E não é também na porta você entrou, mas ali você começa. Muitas vezes, irmãos, nós encontramos pessoas por aí, e dizendo: eu estou afastado, estou desviado. Por quê? Às vezes foi uma coisa séria até. Mas às vezes foi uma coisa muito simples. Depende da sua vontade e disposição para enfrentar. Eu estava estudando uma outra língua através de um aplicativo que tem vários aplicativos. No celular você aprende mais uma língua, né? Então eu estava ali estudando. Aí você vai estudando, vai matando a pau, né? Pá, pá, pá. Aí você fica numa alegria. Aí ontem eu comecei a falar: isso é a vida do crente. Ele entra, quando ele entra, todo mundo: vem comigo, vamos orar. Jesus, essa pessoa que está precisando de um milagre, faz um milagre. Ele saiu na porta, o milagre aconteceu. Oh, que igreja boa, senhor. Oh, povo bom. Daí a pouco, a lição falou assim para mim: agora vai ficar um pouquinho mais difícil. Apareceu lá. Aí eu já me preparei. Aí julgou, pá, pá. A primeira eu tinha acertado tudo. A segunda eu errei duas. E na mesma hora eu falei: não vou fazer isso não. Aí eu continuei, ela continuou com a lição. Mas lá na frente ela falou assim: vamos acertar os erros. Olha se isso não é o Evangelho. A gente pode fazer igual ao Evangelho. Aí ela volta naquela pergunta e me deu, aí eu pude refletir, pum, acertei. Aí a pessoa bateu lá a palma. Uhul! Irmãos, a vida do crente, o que é? Primeiro, ela é toda no caminho. Ela é feita assim. E muitas vezes, eu já ouvi Deus falar isso comigo, conheço pessoas que Deus já falou isso. Nós estamos orando em favor de uma pessoa e Deus diz assim: para de orar que eu estou tratando com ele. Você está entre mim e ele. Para com isso.
sai de lado, deixa que eu vou amassar o barro dele primeiro, depois você fala, eu tenho um acerto com ele. Quantos já ouviram isso? Você acha que isso é bíblico ou não é bíblico? Claro que é bíblico. Eu conheço casos que o Senhor fala claramente, já vi falar com outras pessoas, pastores, irmãos. Por quê? Porque é no caminho que nós vamos aprender. Nós não vamos chegar lá no céu e o Senhor diz: cadê aqueles todos que erraram no caminho? Está tudo perdido, que está todo torto. Vocês vão passar aqui um mês aqui em recuperação, nessa porta do céu, já está dentro do céu, tá bom? Mas fica aqui nessa porta. Não tem isso, irmãos. Nós vamos entrar no céu com um corpo glorioso. Então não vai ter tempo. Eu não estou entrando aqui em detalhe da salvação, como é que é, se você pede. Eu tenho a nossa linha, mas não é essa a pregação. E eu quero respeitar os demais irmãos de outras igrejas, não vão expor aqui, porque não é o contexto da mensagem. Mas o que eu quero te dizer, o tempo de acertar é no caminho. A palavra de Deus diz que, por pior que você estiver, a Bíblia diz: mas aquele que clamar, complete para mim, irmã Cleide, será salvo. Você só pode clamar se você estiver vivo, ou não? Será que morto clama? E se você está vivo, você está onde? 1, 2 e já? Igreja abençoada, essa igreja é inteligente. Como é que você descobriu isso, irmão? Estamos no caminho. É no caminho que você armazena, se é que eu posso dizer armazena, só para você entender, é no caminho que você armazena a sua fé. A fé começa pequenininha e vai aumentando, e eu descobri uma coisa, porque está na Bíblia. Aí eu falei: ele está querendo dizer isso. A fé é o quê? É a certeza das coisas que se esperam e é a convicção de fato que você não viu. Então o que é a fé? É sempre uma coisa nova. Consegui isso aqui pela fé. Agora aparece um outro desafio. Irmão, é o mesmo. A fé é a certeza de uma coisa que você espera, a convicção de um fato que você não viu. Toda vez que você alcança, deixou de ser fé. Era fé antes de você alcançar. Concorda comigo ou não? A fé veio invisível. Então, irmãos, em nome de Jesus, se nós não nos ativermos, se nós não nos... se nós não... É o negócio da outra língua, estou estudando, já complica tudo aqui, né? Se nós não colocarmos a nossa razão no caminho, nós não poderemos obter a fé. O que é isso, pastor? Agora o senhor me embolou. O senhor está com uma teoria nova, isso não é bíblico não, deixa eu te explicar. O que é a razão? É você dizer assim: eu sei que aquilo é melhor para mim, eu quero isso. Ninguém aqui já foi ao céu, acho que não. Você pode ter dizer: hoje eu fui ao céu, você não sabe nem o que é o céu. Se você já está assim, imagina quando chegar lá. Ninguém foi. Ninguém viu Jesus aqui, duvido que tenha visto, não viu, conversando. Não, vi um vulto, não vindo assim como você está vendo a mim, está vendo o irmão, não. Então você precisa, com a razão, decidir: eu quero este caminho é o melhor para mim. Eu estava conversando com uma pessoa que era de uma outra seita e servia a outros deuses. Esse hoje era um pastor famoso. Vou citar o nome dele aqui, que se ele pegar na gravação, ele sabe que ele deu esse testemunho muitas vezes. É o pastor Átila Brandão, lá da Bahia. E ele servia a outros deuses. Vocês estão imaginando o que eu estou falando, né? E aí um dia um desses deuses se apossou dele e ele falava, e o negócio mandava, batia nele, ele caía no chão, ele levantava, ele levava outro supapo. Vocês sabem o que eu estou falando? Mas alguém um dia falou para ele do caminho, era um parente dele. E essa pessoa disse assim: quando você estiver em dificuldade, clama o nome de Jesus. E disse ele que ele disse: Jesus! Quando ele disse assim, o bicho saiu, bateu lá na parede. Aí ele olhou e disse: opa! Aí ele disse: Jesus! Ele foi lá para a porta, ele foi na porta: Jesus! E o bicho foi lá para a rua, ele: Jesus! O bicho sumiu. Ele disse: epa, peraí, você é mais forte do que eu estou servindo. Se eu falei Jesus, só isso,
e ainda não estou lá. Que nome forte! É esse que eu quero. O que é isso? Razão. Eu decidi, eu quero. A nossa vida precisa primeiro ser decidida pela razão. Quer ver? Jesus disse assim, Jesus, como é que é o reino? Como é que você explica o reino de Deus? Aí ele disse assim, tem muita explicação, vou dar uma aqui. Pensa aqui. O reino de Deus é semelhante àquele homem que resolveu construir uma torre, mas não fez cálculo. Ele tem que fazer cálculo, porque depois ele para de construir a torre, e fica ruim, fica feio. Então o reino de Deus é semelhante a uma pessoa como essa, que fez cálculos. O que é isso? Razão. E você, quando entra, diz assim, eu vou entrar nesse caminho, por quê? Porque ele é melhor para mim. Mas espera um minutinho, eu vou ter que abrir mão de outros caminhos, eu vou ter que abrir mão de outras teses, de outros procedimentos. Razão. Serve ou não serve? Aí depois, você vai usar a fé para alcançar aquilo que você propôs alcançar. É pela fé. Aquilo que você não consegue realizar, tem que ser pela fé. Batizandos, vocês que estão aqui, tem alguns ali na área externa que eu já os vi, a nossa vida é feita de decisão na razão, pela fé. Deu para entender? Estou falando com uma turma inteligente aqui. Pela fé. Então, quando tudo estiver obscuro, ou quando alguma coisa aparecer para você e dizer assim, não tem jeito, não tem jeito, disseram para você lá, não tem jeito, lá no hospital, várias vezes, não vai ser difícil. A irmã Neuza ligava ao pastor Isaías, dobra as orações aí, ela está dizendo assim, chama mais gente, vamos clamar, porque está difícil. Quando eu estive no CTI também, ligaram para minha filha e disseram, eu acho que o negócio piorou aqui, pela Covid, né? Então, o que eu tenho que fazer? Eu sirvo a um Deus. Eu tenho que falar com quem? Com esse Deus. Eu não estou vendo Ele. Mas a Bíblia diz que a fé é a certeza de uma coisa que eu estou esperando, então eu já vou ter certeza. E começamos a proclamar, está curado, ser curado, está curado, ser curado, ser liberto, ser curado, em nome de Jesus. Você não está vendo. Às vezes nós estamos orando para uma pessoa, não estamos vendo. Eu estou com um braço que não sei, começa a orar, você não está vendo, mas de repente pela fé você vai alcançar. Onde você aprende isso? No caminho. E para concluir, irmãos, o caminho é o lugar de plantação e de colheita. E agora ficou difícil. Tudo que você plantar, você vai colher. Pela razão você diz assim, eu quero plantar mamão. Por que você quer plantar mamão? Porque o mamão dá rápido, eu estou com fome. Mas eu sei que o mamão também não tem uma raiz muito profunda. Mas eu quero o mamão. Você vai colher mamão, você não vai colher jaca. Mas eu quero plantar abacate. Eu não sei quantos irmãos entendem aqui de botânica. O abacate é um dos frutos que demora mais a dar. E às vezes nós queremos plantar o abacate e colher o mamão. Não o mamão no abacateiro. Nós queremos colher o abacate no tempo do mamão. Quantos estão entendendo isso? Mas além disso, a Bíblia diz, aquilo que você plantar, você vai colher. Eu não quero dizer assim, viu, você falou para ele, você era malvado, falava mal dos outros, agora os outros estão falando mal de você. Isso é muito pequeno, irmãos. A Bíblia diz, se você plantar fé, você vai colher resultados da fé. Se você plantar, hoje nós, na consagração, falamos sobre os gomos do fruto do Espírito, né? Amor, benignidade, bondade, paz. Não é verdade? E se você plantar isto, você vai ter isso, ainda que você não esteja vendo, você vai ter paz. Você vai ter shalom. Os comentaristas dizem que esse caminho, ele está dentro do propósito
dos termos em aramaico que Jesus usa aqui, está dentro do mesmo propósito do Salmo 23 e do Salmo 91 que a pastora leu. Olha o que é que fala o Salmo 23. Ele disse assim: pode confiar em mim, porque eu estou no caminho. Salmo 91 fala: 1000 cairão ao teu lado, 10.000 ao teu direito, mas tu não serás atingido. Não no sentido que você não vai ficar doente, não vai ficar gripado. É o seguinte: você não vai sair de combate. O atingir é te tirar de combate. Caminho. As conquistas são feitas no caminho, na estrada do discipulado. Ali é que o Senhor vai poder te ensinar. Mas você precisa querer aprender. O povo de Deus saiu e veio pelo caminho. Êxodo. Sai do Egito. Moisés veio dirigindo o povo. E diz a palavra de Deus que no meio do povo de Deus veio uma mistura de gentes que não eram o povo de Deus. E foi nesse caminho que alguns perverteram o povo de Deus. No caminho. Mas foi no caminho que alguns disseram: Josué, Caleb disse, já se passaram 45 anos, que o Senhor falou comigo no caminho. E a força que eu tinha lá, eu tenho aqui. Como que uma pessoa de 40, agora com 85, vai falar que tem a mesma força? Ele disse assim: eu não perdi a convicção do caminho. No caminho de vida de Jó, ele disse, depois que passou por todos os pedregulhos do caminho, uma frase que muita gente fala e talvez nem saiba que foi Jó que falou: eu sei que o meu Redentor vive, mas ele não parou aí, e que por fim se levantará. Ei, meu Deus do céu, aí mora todo o segredo. Mateus 16, 26 diz assim: o que adianta ganhar o mundo inteiro no caminho? Esse caminho é o grifo do pregador. E perder a sua alma. É no caminho que se ganha, mas é também no caminho que se perde. Deus abençoe essa palavra para ela frutificar a 30, a 60 e a 100 por um na sua vida. Quantos querem isso? Amém. Abra sua mão. Olha para mim, abra sua mão. Quando eu falar 3, você faz assim comigo. Então, 1, 2, 3. Fechou. Você diz: Senhor, sela isso no meu coração. Isso não é um misticismo, irmãos. É só você lembrar. Quando você estiver andando na rua, você está percebendo que o caminho está difícil, você não precisa fazer assim na rua. Se quiser, faça também, né? As pessoas acham que a gente é doido mesmo. Não. Mas você vai andando assim, fecha a mão assim. Isso aqui, se sou Satanás, isso aqui. Você não tem poder de abrir minha mão. Porque a minha mão foi consagrada onde? No caminho. Vamos ficar de pé, queridos. Pai, em nome de Jesus, contempla esse povo.